Olá! Vamos começar com uma situação. Imagina só, alguém fica doente e o diagnóstico não é uma virose, não é uma bactéria, mas sim um feitiço. Parece coisa de ficção, né? Pois é. Mas a gente vai voltar para o Brasil do século XVIII, uma época e um lugar onde a magia não era só uma crença popular, era praticamente uma realidade médica. Pois é, exatamente isso. Hoje em dia, se a gente adoece, a primeira coisa que vem à cabeça é: deve ser uma virose. Mas, naquela época, no Brasil colonial, um diagnóstico super comum e totalmente aceito pela sociedade para exatamente os mesmos sintomas seria feitiço, ou seja, bruxaria mesmo. E o cenário dessa nossa história é a região de Minas Gerais, bem no auge da corrida do ouro. Ali, as crenças que vieram da Europa e da África acabaram se misturando de um jeito único, criando um mundo onde o sobrenatural era, sabe, algo concreto, parte da vida. Existia um verdadeiro consenso na sociedade de que feitiços podiam sim causar danos físicos de verdade. Mas o que significa esse tal de consenso social? Bom, segundo o historiador Charles Rosenberg, é quando todo mundo ou a maior parte da sociedade reconhece que uma doença existe, que ela tem um nome, que ela tem suas próprias características. E esse ponto é fundamental, porque não estamos falando de uma superstição isolada. Era uma forma de entender a realidade que era aceita por todos, desde as pessoas escravizadas e seus senhores, até, e essa é a parte mais curiosa, os próprios médicos. Ok, mas como é que essa crença aparecia na vida real, no dia a dia das pessoas? Para a gente entender isso melhor, vamos mergulhar em alguns casos reais, casos que foram tirados direto dos arquivos da Igreja e da Inquisição. É ali que a gente vê como a bruxaria virava uma arma nos conflitos mais comuns. Vamos pegar, por exemplo, o caso de 1743, de um homem negro chamado Bardara. Ele foi acusado de ter matado outro homem, e o método, segundo a denúncia, a vítima estava comendo uma espiga de milho, aí o Bardara teria dito que ele não ia terminar de comer aquilo, e em seguida deu uma volta por trás da vítima e pronto. O homem caiu doente ali mesmo no chão e mais tarde acabou morrendo dessa doença. E é aqui que a gente vê como uma briga boba podia virar uma questão de vida ou morte. A acusação contra o Bardara não era só de feitiçaria, não. A coisa ia mais longe. Ele foi acusado de ter um pacto com o diabo. Um simples olhar, um gesto, e de repente um conflito corriqueiro envolvia forças demoníacas. Agora, olha só esse outro caso, o de Florência. Ela era uma mulher escravizada que, ao que tudo indica, usou a ameaça de feitiçaria como uma ferramenta para tentar conseguir a própria liberdade. Ela teria dito para o seu senhor algo como: "Vossa mercê não vai se casar e eu não vou ficar cativa a vida toda, com os mesmos remédios, eu vou tirar a sua vida." Uma ameaça bem direta. A história da Florência é simplesmente fascinante. Ela foi acusada de usar feitiços para acabar com a saúde do senhor e ainda impedir o casamento dele. E tudo isso com um objetivo muito claro: pressionar o homem a dar a sua carta de alforria. E para deixar tudo ainda mais interessante, a história se passa num lugar conhecido sugestivamente como Aldeia das Feiticeiras. Fica nítido como essas acusações estavam totalmente ligadas a poder, resistência e a luta por liberdade. Tá, então se alguém era enfeitiçado, quais eram os sinais? Como era a anatomia de um feitiço, por assim dizer? Os documentos da época pintam um quadro bem detalhado dos sintomas. A lista de sintomas que se atribuía à bruxaria era enorme e bem assustadora. Tinha de tudo: efeitos físicos extremos, como pessoas que definhavam até ficarem secas como esqueletos, ou o completo oposto, que inchavam como pipas. Mas também tinha os ataques que não eram tão visíveis: paralisia súbita, o tolimento ou até impotência sexual, que eles chamavam de ligamento. Basicamente, era um diagnóstico que servia para explicar quase qualquer doença súbita e devastadora. E não tem nada mais impactante do que ouvir o relato de uma suposta vítima, né? Um homem chamado Manuel Gomes descreveu que se sentia atônito e sem liberdade. Ele contou que ficou tão pateta por largo tempo. Esse tipo de relato, em primeira pessoa, nos dá uma ideia muito viva do tipo de efeito mental de desorientação que era considerado um sintoma clássico de uma maldição. Mas talvez a parte mais impressionante dessa história toda seja descobrir quem estava validando essas crenças. Não era só uma coisa do povo. Não mesmo. Eram os médicos e cirurgiões com licença para praticar, a elite intelectual da época. É isso aí. Os tratados de medicina mais importantes daquele tempo levavam a feitiçaria muito a sério. O cirurgião Luiz Gomes Ferreira, por exemplo, tinha uma seção inteira no livro dele só para descrever os sintomas dos enfeitiçados. O médico do rei, Francisco da Fonseca Henriques, foi ainda mais longe. Ele culpava bruxas sugadoras de sangue pela morte de bebês. E ainda tinha o Brás Luiz de Abreu, que era médico e oficial da Inquisição. Ele escreveu um monte sobre o pacto com o demônio e como identificar quem praticava feitiçaria.
E aqui vem o ponto que amarra tudo. O cirurgião Luiz Gomes Ferreira descreveu os pacientes enfeitiçados como tontos e mente acaptos. Deu para notar a semelhança? A descrição clínica formal do médico é quase a mesma do relato pessoal da vítima, que se sentiu atônito e pateta. Existe uma linha direta conectando a experiência do povo com o diagnóstico médico oficial. E já que as causas eram vistas como sendo tanto naturais quanto sobrenaturais, os tratamentos também eram uma mistura. De um lado, você tinha os procedimentos médicos da época, como sangrias e purgantes, e do outro lado, rituais religiosos como sacramentos e exorcismos. Era a fusão completa entre medicina e religião na prática. Tudo isso nos leva a uma ideia muito importante para entender essa história toda, que é o conceito de enquadramento da doença. Basicamente, é sobre como cada sociedade em cada tempo constrói o seu jeito de entender o que é estar doente. A ideia principal é que doenças não são só um fato biológico e pronto. Elas também são construções sociais e históricas. Como disse o historiador Charles Rosenberg, uma doença não existe até que a gente concorde que ela exista. Em outras palavras, aquilo que uma sociedade considera uma doença real depende totalmente da sua cultura, do conhecimento que ela tem, das suas crenças. Ou seja, acreditar na doença de feitiço não era algo irracional para aquelas pessoas. Pelo contrário, era uma conclusão super lógica se a gente pensar dentro da estrutura de conhecimento do século XVIII. No mundo deles, onde o sobrenatural era um fato, tanto científico quanto religioso, a bruxaria era simplesmente um diagnóstico válido. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Quais das nossas verdades óbvias sobre saúde hoje em dia vão ser vistas como o feitiço do nosso tempo? O que na nossa ciência atual vai parecer completamente estranho ou datado para as pessoas daqui a alguns séculos? Fica aí a pergunta.